Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal IFCast. Nesta nova temporada teremos vozes docentes. Venham conhecer? Olá pessoal, eu me chamo Daniel Brando, sou estudante do 4º semestre do curso de Pedagogia do Instituto de Formação de Educadores da Universidade Federal do Cariri. Neste episódio do IFCast, irei entrevistar o professor João Batista, que leciona nos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola pública aqui de Brejo Santo. Fala João, tudo bem? Oi Daniel, tudo bem? Olá pessoal que está nos ouvindo agora, tudo bem com vocês? Então João, primeiro de tudo, a gente vai conversar um pouco aqui sobre a sua formação, a sua atuação na docência. E eu queria que você contasse para a gente, assim, qual a sua formação, qual a sua área de atuação e seu tempo de docência. Bem, eu me formei, tive a primeira graduação em Biologia e depois de um tempo eu fiz uma segunda graduação em Pedagogia, porque eu comecei a trabalhar com esse público de crianças, do ensino fundamental 1, e aí eu me senti nessa necessidade de fazer essa outra graduação também em Pedagogia. E eu já ensino em sala de aula desde assim que eu terminei a minha primeira graduação em 2010, eu já comecei a assumir algumas salas. E nisso já se vão 12 anos. Ah, 12 anos. Muito tempo aí de jornada na docência, né? E conta aí pra gente, como você decidiu ser professor? Bem, eu acho que ser professor já está em mim desde criança, porque quando eu ia para a escola, eu prestava bastante atenção nas aulas, das professoras, e quando eu chegava em casa, de certa forma, eu queria mostrar o que eu tinha aprendido na aula daquele dia. E aí é como se eu estivesse dando aula lá para minha mãe, para minha irmã e tal. Aí tinha um espaço lá em casa que minha mãe até comprava giz e eu escrevia lá nesse espaço. Então acho que essa decisão de ser professor já está em mim desde criança, foi natural. Interessante, né? Mas assim, por que você resolveu fazer pedagogia e atuar nessa área depois de você fazer biologia? Bem, como eu falei, a minha primeira graduação foi biologia. Aí eu atuei também nessa área, inclusive eu só tinha trabalhado até antes de começar com a pedagogia só com os adolescentes e adultos, ensinando o fundamental nos anos finais e no ensino médio. Aí quando eu fiz o concurso aqui de Brejo Santo, não tinha vaga para a minha área de biologia, que no caso seria ciências, mas ofertaram no fundamental 1, como eles chamam, que qualquer licenciatura poderia fazer, não precisava ter especificadamente pedagogia. Aí eu fiz o concurso e passei. E aí quando eu comecei a trabalhar aqui no Brejo, desde 2014, já estamos com 8 anos que eu estou aqui no Brejo, aí eu comecei a trabalhar só com esse público, que são as crianças, que é do 1º ao 5º ano. E aí eu, de certa forma, eu fiquei na pedagogia porque foi o concurso, a ocasião que fez eu escolher essa área e não a biologia. Mas eu gosto muito da biologia também. Ah, entendi. Você atuou quanto tempo ainda na biologia? Na biologia eu fiquei 4 anos. De 2010 a 2014, 4 anos. Mas hoje em dia você prefere trabalhar com criança do que... Eu aprendi a trabalhar com criança assim na prática mesmo, aqui, porque antes eu nunca tinha trabalhado, mas aí no dia a dia, na sala de aula, eu fui aprendendo e passei a gostar também de trabalhar com esse público que antes eu não tinha, E como é estar em sala de aula? Quais os maiores desafios aí que você enfrenta? Estar em sala de aula é um desafio a cada dia, porque a gente está trabalhando com pessoas, e a gente nunca sabe como é que elas vão estar naquele dia,
para receber aquela aula que a gente preparou, então sempre é desafiador estar em sala de aula. E os desafios desse cotidiano, eu acredito que seja tentar aproximar, né, os níveis da turma, porque a gente nunca tem uma turma homogênea, né? Tem várias situações numa sala só, principalmente agora depois da pandemia, né? Ficou uma sala bastante diversificada. Então, a gente tentar conseguir aproximar os níveis desses alunos, né? É um dos desafios desse cotidiano. E também a gente tentar ensinar a quem não se permite totalmente assim ser ajudado, né? Um desafio também. Sem contar, assim, às vezes, a parte burocrática que puxa muito da gente também, tem que dar de conta, né, das aulas, dos diários, é muita coisa. São inúmeros desafios aí, né, que o professor tem que enfrentar. Mas no fim a gente sabe que vale a pena quando o aluno realmente aprende, né? Quando ele realmente ali evolui naquilo que a gente busca e planeja. Que a gente propõe, exatamente. Então, João, a gente acabou aí de sair do ensino remoto, né, e entrar no ensino presencial. E eu queria saber se você e os estudantes já conseguiram se adaptar a essa rotina do ensino presencial depois de 2 anos aí que a gente teve em pandemia e ensino remoto, né? Então, ainda é muito notório assim a dificuldade na aprendizagem dos alunos? A gente, né, tá se adaptando, né, desde o ano passado, quando a gente no finalzinho do ano aí voltou de forma híbrida, né? E as crianças, elas se adaptam mais facilmente, né? Mas em relação à aprendizagem, né, a gente ainda vê que está caminhando a passos lentos, porque foram, como você falou, né, 2 anos de um modo de ensinar atípico, né? Alguns não tinham esse acesso, não tinham quem acompanhasse eles em casa para fazer as atividades. Então, com essa volta agora do presencial, né, a gente já está vendo que a maneira de alguns aprender está um pouquinho mais lento, né? Na hora de escrever, por exemplo, né, eles escrevem mais devagar do que de costume quando a gente não teve essa experiência da pandemia, né? De assimilar um pouquinho mais os conteúdos, a concentração. Então, a gente vê que na questão da aprendizagem, né, ainda está um pouquinho lento, mas na adaptação a gente já se adaptou. Entendi, mas eles tinham mais dificuldade de aprender, no caso, no ensino remoto. Você percebe que agora tem muita diferença essa questão de realmente da aprendizagem? Quem tinha realmente um acompanhamento em casa, né, foi até, acho que mais fácil para aprender, porque tinha o professor explicando pelo vídeo, né, por áudio, e o pai ou a mãe, alguém que ensinasse em casa. Mas teve esses casos em que a criança não tinha ninguém, né, que tivesse o tempo de ensinar ela ali, ou às vezes não tinha o acesso àquela aula, aquele vídeo, né. Então, realmente, isso dificultou na hora da aprendizagem, né. Então, acaba resultando nessa volta também, que aí eles ficaram um pouquinho mais lentos na hora de assimilar também. Eles estão tendo mais autonomia agora, né? Estão tendo que se esforçar mais para aprender, né? Porque a gente percebe que no ensino remoto, às vezes o pai mesmo fazia, o pai ou a mãe fazia a atividade para a criança. A gente não tinha a garantia se aquele aluno que estava assíduo nas atividades, se realmente era ele que estava respondendo. Sim. Né? A gente não tinha como garantir isso, né? Só mesmo no presencial que a gente tem como realmente afirmar que não, esse aluno, ele mesmo faz, ele avançou, né? A gente tinha o acompanhamento, a gente fazia esse acompanhamento, mas não tinha a garantia, porque a gente não estava, né, de forma presencial com eles. Verdade. E, então, como que é planejar uma aula e ter que adaptar aí de acordo com o ritmo dos estudantes? O professor que acho que ele já é apto
a se adaptar aí aos imprevistos. Se o professor não tiver essa habilidade, acho que não tem nem como ser professor, porque a gente realmente planeja a aula, né, que vai aplicar, mas já pensando um plano B, um plano C, porque dependendo de algum imprevisto que aconteça naquela aula, né, a gente já encaminha o plano para esse outro lado, né, para esse outro sentido. Então a gente realmente tem que se adaptar a esses imprevistos aí que podem acontecer, e que acontecem, né? Não acontecem sempre, mas uma vez ou outra sempre acaba acontecendo, e aí a gente tem que virar aí o plano. Entendi. A questão do trabalho docente não é muito estático, né? Não é muito homogêneo, né? Não tem como a gente planejar uma coisa, mas nem sempre vai sair do jeito que a gente quer, né? Exatamente. E planejar, dá mais trabalho planejar a aula às vezes do que dar aula, porque quando você chega lá, né, você já tem essa habilidade de dar aula, né? Então você realmente planejar como fazer eles entenderem, assimilarem aquele conteúdo é até mais difícil do que realmente você dar a aula. Interessante, né? Então, quais os benefícios de trabalhar com a criança que você mais percebe assim? De que forma trabalhar com criança agregou em sua vida, seja pessoal, profissional? Vê-las construindo e desenvolvendo ali o que a gente está propondo para elas, né? Que a gente está ali mediando, né? As habilidades, né? Isso é gratificante. Você, principalmente quando a gente trabalha com criança que está vendo ela mesma ali realmente aprendendo a ler, aprendendo a escrever, isso é muito gratificante quando você vê que ela já está evoluindo, quando ela sai de um nível de escrita para outro, de um nível de leitura para outro também, quando deixa de ser, por exemplo, silábico, aí já vai ser alfabético, né? Então você já vai lhe dando um gás para você continuar, né? Que você está vendo que o seu trabalho está surtindo efeito. Aí isso é muito gratificante para a gente, enquanto professores. Muito bom. Para concluir, João, qual conselho você pode me dar para a minha futura atuação docente? Que você continue estudando, muito se aperfeiçoando, porque, como a gente falou aqui, né, a educação ela não é estática, né, ela está sempre mudando, né, as metodologias, né, então a gente também tem que ir evoluindo, né, para a gente não ficar parado ali no tempo e não progredir também juntamente com a educação, com a sociedade de forma geral, que vai evoluindo sempre, né, porque se a gente realmente ficar parado, né, só naquilo, vamos dizer, terminei a graduação, vou agora só assumir uma sala e tal, não vou mais me especializar, não vou fazer um curso, né, então a gente vai ficando desatualizado, né, então que você continue estudando e buscando sempre evoluir na sua carreira, que isso só vai lhe fazer bem. Muito bom, vou guardar esse conselho com certeza, viu? Então é isso, João. Muito obrigado por se disponibilizar em participar dessa conversa, né? Foi um prazer conversar contigo, assim, foi muito proveitosa essa conversa. Até a próxima e muito obrigado. Obrigado, Daniel. Foi sempre um prazer estar aqui contribuindo com esses jovens que pretendem, né, dar continuidade aí às suas carreiras na educação, né? Estou sempre à disposição para ajudar. Obrigado também a todo mundo que estava nos ouvindo. É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.